Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para trazer para vocês um pouco das notícias, informações e como anda essa questão da reforma tributária, a opinião de uma pessoa que trabalha muito bem nessa área, inclusive foi presidente da Sabesp durante algum tempo, né, durante um certo período, que vai dar a opinião dela a respeito dessa parte. É um grande empresário, uma pessoa que trabalha muito nessa área econômica. E vamos também comentar com vocês aqui essa repercussão, né, que está sendo debatida atualmente aí sobre a questão da escala de 6x1, que está sendo adotada para 4x3, essa possível mudança que o Brasil está para adotar aí realmente recentemente. Vamos comentar sobre isso para vocês, mas quero antes aproveitar a oportunidade, pedir para vocês aqui, se inscrevam no canal, deixem seu comentário aqui, curtam realmente que vocês gostarem das nossas informações, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a gente mantenha vocês cada vez mais atualizados. Acesse também nosso canal em www.prodel.com.br. Conheça um pouquinho mais sobre nossas informações, sobre as notícias que nós trazemos no dia a dia, as mudanças disso para o impacto para você que deseja realmente empreender, hoje empreende no mercado nacional, ou deseja realmente investir como empreendedor, ou busca no futuro realmente entrar nesse mercado, para conhecer um pouquinho mais sobre essas mudanças. Vamos entrar então, vamos debater todos esses assuntos com clareza, com imponência aqui para vocês da melhor forma possível, logo após a vinheta. Não percam! Então vamos lá, pessoal. Vamos então iniciar aqui comentando um pouquinho sobre essa repercussão, né? Essa possível mudança de escala, o impacto disso, alguns levantamentos e algumas pesquisas elaboradas a respeito disso. Depois a gente passa também para vocês a nossa opinião pessoal a respeito desse tema, né? O que a gente acha que vai acontecer, como que o nosso regime trabalha aqui na Prodel Tecnologia da Informação, para que vocês possam acompanhar e possam nos estar ajudando também com a opinião de vocês aqui. Deixe seu comentário o que vocês acham a respeito disso, o seu lado como funcionário, o seu lado como empresário, o que vocês pensam a bordo a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Pesquisa mostra que 51% das empresas que adotam escala de 6x1 são do comércio. Olha lá. O setor seria mais afetado caso esse tipo de jornada de trabalho fosse extinto, como vem sendo debatido no Congresso. Então, como vocês podem ter acompanhado essa semana, como nós comentamos, né, e como muita gente vem mostrando, ao longo dessa semana o governo vem falando a respeito disso, né, num projeto que foi passado por uma deputada aí do PSOL, né, a Erika Hilton, a respeito dessas possíveis mudanças e adoção dessa escala que em alguns países do mundo, aí, principalmente lá na Europa, já são adotados. Vamos lá. Levantamento realizado pela VR, Plataforma de Serviços para Trabalhadores e Empregadores, revelou que 51% das empresas que utilizam a escala de 6 dias de trabalho seguidos por um dia de descanso são do setor de comércio. Há um debate no Congresso para abolir a jornada de 44 horas semanais trabalhadas, que permite a escala de 6x1, e implementar uma jornada máxima de 36 horas, com escala 4x3, 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Essa iniciativa é da autoria da deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, que já obteve as assinaturas necessárias para protocolar a proposta e iniciar sua tramitação. Conforme mostrou o Diário do Comércio, caso a jornada 6x1 seja extinta, as atividades dos pequenos negócios do comércio ficariam inviáveis, pois haveria redução de até 25% nos seus faturamentos, com a diminuição do horário de funcionamento ou aumento nos custos, com a necessidade de contratação de mais funcionários. Além do comércio, o levantamento da VR mostra que há outros segmentos que também podem ser afetados com a mudança da jornada de trabalho, embora em menor intensidade, como o de bares e restaurantes, no qual 16% dos negócios adotam a escala 6x1, serviços administrativos, que representam hoje 8%, hotéis e administração imobiliária, que representam 5%, e por fim, predial em 3%. Então aqui tem um gráficozinho para vocês darem uma olhada, se vocês podem estar acompanhando, vendo exatamente essa parte. Nós aqui na parte de suporte e tecnologia, entre aspas, estaríamos aqui nessa faixa de 2% aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. O que a gente vê, o que a gente acha a respeito disso, comparando com outros países na Europa que a gente vê? Eu, particularmente, eu acho que o governo deveria dar um pouco mais de flexibilidade para que seja adotada realmente medida. Não 6x1, não 4x3, mas que realmente haja convênios ou convenções, né, entre os trabalhadores, entre as próprias empresas, para que eles adotem cada uma dessas jornadas. A imposição, como está querendo vir aqui do 4x3, vai acabar sendo uma forma lesionada tanto para o consumidor, como para o empreendedor, como para o funcionário. Por quê? Como ele mostrou aqui nesse ponto, pessoal. Vai acabar fazendo com que as empresas adotem o seguinte:
ou reduzam a quantidade de horas trabalhadas para poder realmente, né, adequar essas horas trabalhadas, que vai gerar um impacto financeiro para a empresa. Consequentemente, algumas empresas vão ter diminuição do faturamento e provavelmente até mesmo perca de trabalho. O segundo ponto também que é muito possível nesse ponto que nós temos que imaginar é a verdade o seguinte, o que seria? Nesse ponto, ele contratar mais pessoas para o trabalho. Isso também vai ser ruim para eles, né, pessoal? Aumentaria o custo que, por sua vez, vai acabar sendo repassado para nós, consumidores, no ponto final. Então, independente da forma adotada, a jornada de trabalho é um pouco meio complicada. Óbvio que também há um período de ajuste. Isso a gente viu lá na Europa, eu tive essa oportunidade pessoalmente, né? Que lá com essas escalas menores, menos horas trabalhadas, o próprio consumidor já cria o hábito de se ajustar daquelas horas trabalhadas. Então, com o tempo, pode ser que isso também leve aí a uma normalidade e não faça esse impacto negativo que pode vir a ocorrer apenas de imediato. Bom, mas vamos lá. O levantamento também identificou quais setores da economia mais utilizam outros regimes, como 4x2, 5x1 ou 12x36, e ainda segmentos com mais de um padrão de escala. É o caso do comércio, por exemplo, que também utiliza a escala 12x36, ou seja, 12 horas trabalhadas, 36 de descanso. Seguidos por bares e restaurantes, que são 10%, suporte e tecnologia, 9%, feiras, congressos e exposições, outros 9%, e administração imobiliária e predial, 9% também. Este último registra ainda outros formatos de agenda. Já a escala 5x1, predominantemente usada pelo segmento de atendimento, representa 28%, fabricação 28%, comércio 25%. Nós da Prodef estamos nesse grupo aqui, tá, pessoal? Do 5x1, inclusive. Bom, aí o que eles levantaram sobre a escala 6x1? A CLT nossa, atualmente, estabelece que funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia, ou 44 horas por semana, considerando a possibilidade de 2 horas extras por dia, mediante acordo trabalhista. Como a lei não estipula qual escala de trabalho os segmentos econômicos devem utilizar, as empresas adotam a que consideram mais produtiva para a área em que atuam, dentro do limite de 44 horas semanais estabelecidas na CLT. O comércio, por exemplo, costuma dividir essas horas semanais em uma escala de 6x1, com 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso, porque o sábado é um dia de grande movimento de consumidores. Sobre a escala 4x3, embora a minuta do texto da deputada não traga detalhes, eles são citados alguns exemplos de pelo mundo usando a escala 4x3. Este modelo, que prevê jornada máxima de 36 horas semanais, segue uma tendência mundial propagada pelo movimento 4-Day Week Global. Segundo o movimento, um projeto piloto com 22 empresas com até 250 colaboradores apontou que 61,5% dos participantes observaram melhorias na execução desses projetos. 44% relataram uma capacidade aumentada de cumprir prazo e 82% sentiram um aumento da energia para realizar tarefas e 62% experimentaram redução no estresse de trabalho. Concordo realmente aqui que nesse ponto vai melhorar a parte do estresse de trabalho, vai haver uma melhoria realmente, né, na qualidade do trabalho do funcionário também, que vai estar empenhado em menos horas para cumprir a sua tarefa neste ponto, né? E aí ele relata aqui alguns pouquinhos para vocês. Então, comércio, bares, restaurantes, pessoal que trabalha na escala 6x1, pessoal que trabalha aqui nessa escala 5x1, e aí a escala 4x2 a 12x36, tá, pessoal? Eu vou deixar depois esse link aqui fixado no comentário para vocês darem uma olhada. Então, minha opinião pessoal realmente nesse ponto é isso. Eu acho que realmente pode ser debatido, acho que tem a ganhar e a perder nos dois lados, né? Como comecei a ser. Vai ter um período de ajuste, acho que nesse período de ajuste, como aconteceu em outros países do mundo, né? Citando a Europa como exemplo, de início houve um impacto muito grande para as empresas, né? Que os consumidores acabaram tendo um período menor de compras, por assim dizer, mas tudo uma questão de adaptação. Mas eu acho que realmente nesse ponto o governo deveria permitir, como já previsto aqui na CLT, né, que os próprios aí, digamos, funcionários com as empresas possam entrar num acordo entre eles para definir sua carga e jornada de trabalho, sem que haja tanto impacto assim perante o governo, para não gerar desemprego e outros realmente refis que podem acontecer com isso. Tá bom, pessoal? Bom, dando sequência aqui um pouquinho para vocês, aproveitando, olha só um pouquinho desse assunto levantado aqui pela Silvia Pimentel. O fim da escala 6x1 inviabiliza pequenos negócios do comércio. Aqui já entrando na parte para vocês sobre a reforma tributária, o impacto disso nessa consequência, tá? Simulação feita por Caio Camargo, especialista em gestão e inovação do varejo, mostra os impactos que a mudança traria para um pequeno lojista que abre de segunda a sábado e possui 2 funcionários. Ou seja, totalmente diferente daquela escala que foi feita aqui anteriormente, que mostra empresas com 250 colaboradores, onde você tem uma escala melhor para fazer esse ajuste. Vamos ver então isso no pequeno comércio como um geral. Um recuo entre 20% e 25% do faturamento com a redução do horário de funcionamento,
ou a contratação de mais um colaborador ao custo de 50% de mão de obra são alguns dos impactos dessa PEC, proposta da emenda constitucional, que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais para um pequeno varejista. Lá. Vamos lá, pessoal. O assunto teve grande repercussão nas redes sociais na última semana e gerou apreensão no meio empresarial, justamente no momento em que o varejo enfrenta desafios importantes, como concorrência acirrada e pressão sobre as margens de lucros. A simulação sobre os efeitos da mudança para um pequeno negócio do comércio foi feita por Caio Camargo, especialista em gestão e inovação no varejo, com base numa loja que funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, com 2 funcionários. Para se adequar à nova jornada, como estabelece o texto, sem aumentar o quadro de colaboradores, será preciso reduzir a atividade do negócio em 3 horas diárias ou 2 dias na semana. Se o lojista optar por manter o horário de funcionamento, será obrigado a contratar mais um colaborador, aumentando 50% o custo de mão de obra e sem expectativa de aumento da receita. Na opinião de Camargo, sem uma explosão de vendas que justifique aumentar o quadro de colaboradores, qualquer iniciativa de aumentar a equipe para manter o atendimento nesses horários impactará diretamente as margens de lucro, pressionando os preços finais dos produtos. A escala 4x3 proposta pela PEC, sem a contrapartida da redução de salários, é praticamente inviável para as pequenas empresas. Para o varejo tradicional, que já sofre com a concorrência do marketplace, e mais recentemente com o avanço das bets por representar o fechamento das portas para o especialista. Então você vê que são 2 pesos, 2 medidas, como a gente comentamos, né? Vimos o estudo anterior com 250 funcionários, colaboradores, empresas de médio e grande porte que conseguem fazer essa escala utilizando a mão de obra já adjacente, que já possuem, né? E do outro lado, estamos vendo uma mão de obra que não tem, ou seja, o pessoal que não tem essa escala para fazer esse tipo de trabalho, né, pessoal? Teria que aumentar o custo ou reduzir as horas de trabalho que, consequentemente, reduziriam o faturamento desse pessoal. Então é complicado realmente, né, pessoal? Eu ainda voto realmente que o governo deveria deixar um pouco mais aberto, né, abrir um pouco mais a liberdade, para que haja uma convenção, haja um acordo coletivo realmente, para que cada setor defina melhor sua área de trabalho, tá? Do que o governo querer impor realmente da forma dele a melhor forma de trabalho nesse ponto. Bom, repercussão disso. A ideia de reduzir a jornada de trabalho de forma drástica, sem considerar as particularidades de cada setor, já mobiliza entidades empresariais, que defendem um amplo debate sobre o tema e análise aprofundada sobre os custos para o varejo e os efeitos econômicos da mudança. Abre aspas aqui para ele, pessoal. Em muitos casos, o impacto dessa alteração, sem a possibilidade de flexibilização na contratação por hora, poderia comprometer a sobrevivência dos pequenos e médios lojistas, que formam a espinha dorsal do setor, diz Mauro Francis, presidente da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites de Shoppings. Para o executivo, o caminho para a adoção de uma carga horária menor é pela via da negociação privada entre empregado e empregador ou, na forma atual, do acordo coletivo, respeitando as particularidades de cada setor. Concordo com ele aqui. O governo, claro que também não pode deixar tão solto para que o empresário tenha uma definição tão livre, né, que possa ferir os direitos dos trabalhadores, claro, mas eu acho que ele permitir uma flexibilização para que haja um acordo coletivo, ou mesmo uma convenção que possa ser negociada entre empregado e empregador, e ser definida regras, né, para que isso esteja vinculada, eu acho que é a melhor solução nesse momento. A Associação Comercial de São Paulo ressalta que a proposta é um retrocesso e traz impactos negativos aos trabalhadores nos 2 cenários. Ao adotar a nova jornada, a empresa terá um custo, o que pode colocar em risco o emprego dos funcionários. Por outro lado, se a empresa carregar esse custo adicional, isso necessariamente será passado ao preço do produto final. E, de novo, é o trabalhador quem pagará a conta, diz o presidente da entidade, Roberto Matheus Ordini. Infelizmente, é isso mesmo que vai acabar acontecendo, pessoal, se prosseguir sem que tenha essa flexibilização. Na visão da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a redução drástica na jornada de trabalho pode resultar em aumento dos custos operacionais, o que, por sua vez, elevaria os preços finais para o cliente, afetando a experiência do consumidor e a competitividade do setor de bares e restaurantes, em um momento em que cerca de 1/5 do segmento trabalha com prejuízo. Lembrando que boa parte desses pessoal ainda estão se recuperando ainda do impacto que foi a pandemia, né? Teve pessoal que ficou aí mais de um ano e meio sem poder trabalhar da forma adequada, tá, pessoal? É uma proposta estapafúrdia e que não reflete a realidade. As regulamentações estabelecidas pela Constituição e expressas na CLT são modernas, já trazem as ferramentas para garantir condições de trabalho dignas e justas aos colaboradores, afirma Paulo Somucchi, presidente da entidade. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo,
a imposição de redução de jornada de trabalho, sem a correspondente diminuição de salários, em vez de gerar novos postos de trabalho, poderá provocar uma onda de demissões, especialmente nos setores de mão de obra intensiva. As atividades comerciais e de serviços exigem uma flexibilidade que pode ser comprometida com a implementação da semana de 4 dias, dificultando o atendimento às demandas do consumidor e comprometendo a competitividade do setor, diz a CNC em nota. O que a gente tem visto em alguns setores também, pessoal, até para reduzir a questão da carga tributária, boa parte do pessoal que hoje trabalhava CLT estão acabando sendo demitidos, estão se demitindo, então virando microempreendedor individual ou PJ trabalhando para essas empresas. Então o governo tem que olhar realmente isso com um pouco de calma, fazer um estudo, ouvir um pouquinho dos setores, talvez pensar em escalas diferentes, em acordos diferentes para cada setor, para que não faça realmente uma fuga da formalidade de trabalho e a mudança para outras formas de segmentação que o governo vai ficar sem controle. E o outro lado, nós como consumidores, como empresários, mesmo como funcionários, temos que pensar no impacto disso como um todo. Ver a visão do empresário, né, que nós temos vindo aquele caso das empresas médias maiores, como a gente citamos aqui, né, a reportagem deles, com 250 que conseguem fazer essa mudança sem impactos aí, né, porque conseguem fazer essa escala, e temos a visão do pequeno empresário, o micro e pequeno empresário que já vai sofrer com a mudança da reforma tributária, como a gente vem debatendo ao longo dessa jornada, né, a questão do cashback, a questão aí da adoção, né, do Imposto do Brasil, que é o IBS, o CBS, o IVA, a própria mudança aí na reforma tributária, que vai trazer também para eles aí a questão do DREX, da cobrança dos impostos de forma antecipada. Tudo isso vai acabar gerando realmente o quê? Uma preocupação para o pequeno e microempreendedor, que o governo está realmente fazendo de tudo para que não tenha uma consolidação do trabalho do pequeno empresário no Brasil, tá? Mas vamos torcer que isso mude de outra forma, tá, pessoal? Bom, só para mostrar aqui um pouquinho para vocês, aproveitando essa questão da reforma tributária que a gente comentamos, temos aqui uma reportagem feita do Gerson Oliveira, falando a respeito da reforma tributária e quais as formas que ele está vendo a respeito disso, tá, pessoal? Eu quero passar só alguns pontinhos, alguns trechos para vocês, só para vocês verem aquilo que já vários especialistas e pessoas no assunto vêm debatendo e como há uma lógica na sinergia de conhecimento deles a respeito de assuntos que o governo deve tratar com melhor forma. Então vamos lá. Gerson Oliveira, só com disciplina fiscal voltaremos a crescer. Quem que é ele aqui nesse pessoal, tá? Gerson Oliveira, hoje, ele é doutor em economia pela Universidade da Califórnia de Berkeley, sócio da GO Associados e professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Esteve na origem do Plano Real, foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 93 a 95, é secretário de Acompanhamento Econômico de 95 e presidente do CAD de 96 a 2000, e foi também presidente da Sabesp de 2007 a 2011. Então, para vocês verem que ele tem uma bagagem e participou de um projeto importantíssimo, falou sobre o Plano Real aqui para vocês no canal. Caso vocês tenham visto, acesse o nosso canal, vejam os históricos aqui nos nossos vídeos, né? Falando sobre a desvalorização do real ao longo desses 30 anos, que infelizmente vem se perdendo, e ele foi uma pessoa importante nesse período aí, tá, pessoal? Bom, vamos mostrar aqui então. Gerson Oliveira tem um papel decisivo e raro nos temas chaves do Brasil contemporâneo. Isso porque a sua experiência tríplice no universo privado, no setor público e no mundo acadêmico faz dele uma espécie de versão condensada da think tank, instituições que conduzem às grandes discussões política e econômica. Então vou mostrar aqui para vocês algumas perguntas, alguns assuntos importantes que foram debatidos aqui para ele. No governo de transição no fim de 2022, causou polêmica que a chamada teoria monetária moderna, que minimiza os efeitos do descontrole fiscal, pudesse guiar a agenda econômica do governo Lula III. Passada metade do mandato, parece que foi exatamente isso que aconteceu? Não, pergunta o jornal aqui da DC News. Resposta dele: qualquer país que tenha uma trajetória de endividamento que acelere muito rapidamente a relação dívida-PIB e não tenha moeda aceita internacionalmente e capacidade de emitir moeda internacional, caso dos Estados Unidos, que é de um dos poucos países, em pouco tempo vai entrar em profunda crise, porque ele vai ficar sem crédito, o custo do dinheiro vai estar extremamente elevado e acaba entrando em recessão. Aquilo que nós falamos nos vídeos passados aí, que até o Kim Kataguiri, né, que é o nosso aí deputado, fazendo medidas para tentar conter aí os gastos do governo, conter os déficits nas empresas estatais, e aí é uma abordagem muito clara que a gente fala para eles. Um bom exemplo disso que ele fala sobre as moedas, né, a capacidade da nossa moeda não ser internacional, não ser bem aceita, é o termômetro tá aqui, ó, é o dólar e o euro e outras moedas que a gente vê que tem sido valorizado, ou melhor, que a nossa moeda tem sido desvalorizada perante essas ações do nosso mercado interno que vem sendo refletida por ações políticas, infelizmente, dentro do nosso mercado. Então vamos lá.
Em nenhum cenário, o crescimento impulsionado pelo Estado poderia evitar esse desfecho? Olha a resposta dele, pessoal. Eu realmente não acredito nessa possibilidade. Você precisaria, com hipóteses muito heróicas, conseguir estimular a economia de tal sorte que o PIB crescesse em altas faixas e que, digamos, vírgula, não deixasse a relação dívida-PIB crescer. Mas na prática não acho plausível propor isso. Sobra, portanto, que você precisa ter uma disciplina fiscal. O que ele está falando então, nesse ponto? O Brasil está crescendo no momento, vemos registrando recordes aí de desemprego, ou seja, o Brasil vem crescendo, o desemprego vem caindo, está tendo uma economia ativa, sim, mas nada disso adianta, que ele está falando, uma relação do PIB crescer, se o gasto do governo, ou seja, a dívida gerada, cresce num ponto maior ainda. Então, não adianta o governo fazer de tudo para fazer a economia crescer, ele não cortar gasto, ele não parar de fazer o gasto dele. Falamos isso, inclusive, para vocês aqui nos últimos vídeos, tá, pessoal? Então, pergunta para ele, o que está longe de parecer prioridade, tanto no executivo quanto no legislativo? O quê? Conter o gasto. Olha o que ele responde. A disciplina fiscal pode ser gradual. Muitas vezes há um certo exagero na análise por parte daqueles que enfatizam muito a questão fiscal, como se fosse razoável propor um equilíbrio quase imediato, de 1 a 2 anos para você equilibrar as contas públicas. Então o que ele fala? Bastaria uma sinalização? Resposta dele. O importante é uma questão realmente prática de mercado, que é a visão do credor em relação ao que está acontecendo com o devedor. Lembrando, o que é o credor? É o dinheiro que o Brasil está pegando emprestado, com bancos, com fundos monetários internacionais, outras partes está aportando. Quem que é o devedor? É o Brasil. Se eu vejo que tem um devedor sistematicamente no vermelho, mas que está se esforçando, que está deixando de explodir o gasto, eu continuo emprestando para ele, sobretudo se o lucro for compensador. Diferentemente de algumas análises que falam que está tudo completamente desorganizado, está o caos, eu não acho. Mas o Brasil tem uma certa capacidade de empurrar com a barriga. Então, nesse ponto aqui, ele aboliza exatamente aquilo que a gente vem comentando sobre a Selic. Por que a Selic continua subindo? Porque é a forma que o devedor vem impondo para emprestar dinheiro para quem? Para o governo, que está numa situação que? Vermelha, e que não está no momento se empenhando para resolver esse ponto. E aí pergunto para ele, ainda há crédito para o Brasil? A situação brasileira é muito frágil. Estamos rigorosamente desde 2015 numa situação de déficit, sem perspectiva, pelo menos até 2026, de ter equilíbrio. Medidas de contenção de gasto não estão sendo tomadas e há uma fragilidade fiscal muito grande. Ainda assim, não quer dizer que necessariamente a gente está à beira de uma crise. Então, exatamente o que ele fala. A fragilidade fiscal do Brasil ainda é muito grande. Já estamos numa crise? Ainda não. A crise está próxima? Talvez. Aqui eu até discordo com ele em alguns pontos. Se o governo não mudar realmente, como ele está falando, se o governo não definir uma forma para resolver esse problema deficitário, fazer cortes na economia, cortes aí que ele vem fazendo, que precisa fazer principalmente, né, nos gastos públicos, nos gastos dele nas emendas públicas, aí sim o Brasil vai começar a caminhar por uma crise. E aí ele comenta também sobre a reforma tributária, pessoal. Olha a análise dele sobre a reforma tributária. A reforma tributária já tem mais de 1.3 mil emendas, 1.300 emendas. Poderia fazer esse papel? Resposta dele, a reforma tributária tem potencial de ser um marco da economia brasileira. Eu diria que a renegociação da dívida externa, depois do Plano Real e agora a reforma tributária, são marcos que representam saltos na economia brasileira. Promove um impacto muito grande. Vão se retirar algumas ineficiências brutais e só o fato de você pegar 27 legislações de ICMS, pegar PIS, COFINS, trocar por uma já é um tremendo avanço. Concordo com ele, a reforma tributária realmente é um avanço grande, a briga entre estados e municípios é importante, mas nada disso vai adiantar, pessoal, se o governo também não começar a ver isso que ele vai falar agora. Olha só, mesmo com o número crescente de exceções, ainda que prevaleçam vários regimes especiais, como a Zona Franca e uma série de exceções, a gente vai chegar a um sistema tributário altamente imperfeito, mas que pelo menos guarda um mínimo de racionalidade e um mínimo de aderência à experiência internacional do imposto sobre o valor agregado. Para exportação vai ser muito bom. Para investimento vai ser muito bom. Então me parece que é algo bastante positivo, cujos efeitos você sentir no médio prazo. Diria que a perspectiva é que o Brasil saia bem melhor da reforma tributária do que ela está agora. Assim como foi com a reforma trabalhista, assim como foi também com a reforma previdenciária. Ambas insuficientes, mas que melhorou sensivelmente o ambiente econômico. Concordo aqui com ele, pessoal. A gente pegar toda essa briga que a gente acompanha nessa área pelo nosso sistema de informação, pelo nosso RP, as brigas que nós temos no Estado, operações interestaduais, diferencial de alíquota, substituição tributária, isso por si já é um ganho de ganho realmente que a gente tem com a reforma tributária. Hoje a forma de a gente administrar todo esse tipo de parafernália que se tem
Todos esses tipos de legislação paralelas que tem entre estados, municípios e União é um absurdo. Realmente, nesse ponto, a reforma vai trazer realmente uma grande mudança. Bom, mas o que ainda sobrou de gravidade em sua avaliação? Ninguém consegue conhecer todas as peculiaridades de todos os setores. Estive algumas vezes com Bernard App, secretário extraordinário da Reforma Tributária, para discutir o saneamento. Ele e a equipe dele ainda não tinham consciência de algumas coisas muito importantes no saneamento. Presta atenção nessa parte, pessoal. Que se não forem levadas em conta, você vai acabar taxando muito o setor que tem uma importância brutal com a saúde e com o meio ambiente. É meio irracional, por exemplo, o aumento de 18% na tarifa do saneamento. Não faz sentido. Algo a mais? Recentemente discutimos também a situação das carnes, fora da cesta básica. Tenho falado, olha, não vamos criar outro sistema para, a pretexto, ser mais progressivo e tal, e fazer um cashback para produtos com consumo de milhões de pessoas. São bilhões de transações. Você faz um sistema de cashback e dá margem à fraude. A gente faz um cálculo e 90 milhões de pessoas ficariam expostas. Por quê? Estariam desprotegidos do cashback e sofreriam um pequeno aumento no preço nativo da carne. Como a inflação dos mais pobres, 6 vezes maior do que a dos mais ricos. Não faz sentido. Já falei várias vezes para a equipe da Reforma Tributária, você já tem tantos problemas. Para que vocês vão achar mais um problema? Para que vai cobrar o imposto e depois devolver? Não tem sentido. Fora a fraude, o que vai criar de operador cashback vai ser um horror. Concordo plenamente com ele, nós falamos isso daqui também para vocês, pessoal. Essa modalidade de cashback, que as empresas vai dar um percentual de volta para uma certa classe de coisa, é um absurdo. É 1000 vezes melhor o governo fazer o que ele está falando aqui. Um estudo mais adequado para cada setor e fazer uma redução tributária nesses setores específicos, para não penalizar, no caso, não só o pessoal mais pobre, mas grupos de atividades que são essenciais para o país, como ele citou aqui, o próprio pessoal de saneamento básico. Então vocês imaginem vamos aumentar a conta de água, vamos aumentar a conta de esgoto, vamos aumentar a conta de luz. Para que a respeito disso? Recentemente saiu inclusive uma reportagem mostrando no aumento que o governo está fazendo a partir de agora, já desse mês de novembro, sobre os painéis solares, que aumentou para uma alíquota de 25% de imposto sobre a importação desses painéis. É contramão do que o governo próprio mesmo se propondo. Ele quer criar um imposto seletivo para tudo aquilo que for causar danos ao meio ambiente. E do outro lado, quando você procura buscar soluções de reciclagem, soluções para se tornar autossuficiente, para impactar o menos possível no gasto de luz, energia, no saneamento, o governo queria taxas essas, pessoal. Bom, então aí pergunta para ele assim, qual é o seu maior receio? Olha a opinião dele, pessoal. Há um interesse de aprovar logo a reforma tributária e eu tenho medo de que no afogadilho, como foi na aprovação da primeira fase, você cometa certas atrocidades. E aí você compromete uma coisa muito importante que é a reforma. Ela tem tudo para ser ótima, mas essa regulamentação ainda não está bem acertada e precisa ser melhorada. É exatamente o que a gente vai começando para vocês, pessoal. Precisa ser feita com calma, discutido com setores, com as entidades de classe, feito estudos de impacto em cada um dos setores, em cada uma dessas classes, no mercado de trabalho, na própria CLT, como a gente está vendo aí, que estão sendo propostos. Tudo isso tem que ser olhado com calma. O governo não tem que acelerar essa agenda econômica, ele tem que olhar com calma e fazer aquilo que for melhor para a economia e melhor para nós brasileiros. Tá bom, pessoal? Só para finalizar aqui esse ponto que ele veio falando sobre esse problema dele, você vê ele falando sobre a questão da balança econômica, do governo gastar mais e ao mesmo tempo arrecadar mais. Ele vem falando que o governo precisa controlar um pouquinho mais essa disciplina dos gastos. Olha só, a arrecadação de outubro soma 247,92 bilhões de outubro. O melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1995. No ano, pessoal, de 2024, nós estamos agora até o momento, o Brasil já arrecadou 2,182 trilhões de reais, somente nos primeiros 10 meses de 2024. Sem contar que no mês não fechamos, temos ainda no mês de novembro e mês de dezembro. Então, o governo precisa realmente, pessoal, começar a cortar um pouco de gastos, olhar um pouquinho melhor essa questão aí de como utilizar o dinheiro público de uma forma eficiente, parar de usar as estatais de forma deficitária e fazer com que elas deem realmente um lucro, ou busquem ao menos um equilíbrio fiscal para que não fique na situação que a gente tenha que pagar a conta no final. Tá bom, pessoal? Vamos continuar acompanhando essas informações para vocês, trazendo novidades assim que a gente começar a receber. Espero que vocês tenham gostado dos artigos. Lembre-se de
curtir nosso canal aqui, também se inscreva para receber notificações e acompanhar todas as mudanças que a gente possa estar passando para vocês. Não esqueça também, pessoal, acesse nosso site em www.prodel.com.br, conheça um pouquinho mais sobre nossos artigos, um pouquinho mais sobre essas nossas formas de trabalho, sobre nossos projetos aqui junto com parceiros, sobre nosso sistema de trabalho com o nosso RP, né? E planos aqui para vocês também, tá bom? Pessoal, eu agradeço aqui vocês, mais uma vez, muito obrigado aí por vocês terem nos ajudado no nosso canal crescer, cada dia mais alcançando novas pessoas e fazendo que a gente consiga, né, tornar as informações para você que quer empreender e se tornar empresário no Brasil mais viável e cada vez mais assertiva. Pessoal, para vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!